Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Secretários Regionais, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje poderia falar do 25 de Abril e sobre a sua reconhecida importância para a instauração no nosso país e, por consequência, na região, de um regime democrático, pluralista, que garantiu direitos e liberdades individuais que até então nunca tinham sido conhecidos e experienciados pelos nossos concidadãos. No último sábado, por exemplo, tive o privilégio de estar em Santana com integrantes da coluna Salgueiro Maia, que pela primeira vez se reuniram fora de Lisboa, tendo escolhido esta região e um concelho do Norte para o fazer. Agradeci-lhes de forma sincera o seu esforço e a ajuda que deram para libertar o país de um regime condenável, quer sejamos de esquerda, quer sejamos de direita. Hoje aproveito também para vos saudar novamente. Poderia também falar do 25 de novembro e da importância que teve para que Portugal enverdasse definitivamente pela democracia ocidental. E relembrar figuras como Sanches Osório, Galvão de Melo, Jaime Neves e António Spínola, também eles heróis da democracia. Hoje, porém, prefiro falar de responsabilidade, da responsabilidade que o 25 de Abril também nos trouxe e que pode ser vertida para duas outras palavras: cidadania, verdade. Assim é também de cidadania e da forma como a estamos a exercer que vos quero falar hoje. É também de verdade que vos quero falar hoje. Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. Deputados, as notícias dos dias que correm não são boas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial que o mundo não parecia tão perigoso. O terrorismo é uma ameaça real às sociedades ocidentais, pluralistas e democráticas. Multiplicam-se atentados que denotam uma falta de respeito pela vida que pensávamos erradicada. Multiplicam-se as situações de conflito ou de potencial conflito que desmentem as teorias do fim da história ou da consolidação democrática. Na Europa e nos Estados Unidos, a resposta é muitas vezes a desagregação do sistema político-partidário, de que é exemplo máximo a França, com o risco do fim da Quinta República à vista de todos nós. A resposta é muitas vezes o populismo, que não hesita em deitar mão dos conceitos de cidadania e de participação cívica para, paradoxalmente, advogar o regresso ao protecionismo, às fronteiras, à limitação de direitos e de liberdades, como aquelas que o 25 de Abril permitiu conquistar para todos os portugueses. Já era tempo de termos aprendido que a exclusão fomenta o ódio. De termos aprendido que todos os castelos acabam por ser conquistados porque existem portas que nunca se fecham em absoluto. Já era tempo de termos percebido que a falta de diálogo, a falta de capacidade para ouvir o outro, para integrar, para acabar com a dicotomia do preto e branco, conduz a situações dramáticas. Permitam-me, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, que me desvie ligeiramente do discurso e faço por um imperativo de consciência. Por entender que, embora não esteja consagrado um círculo eleitoral para a imigração, este Parlamento representa todos os madeirenses, estejam eles em que parte da região, do país ou do mundo estiverem. Hoje, um dos exemplos mais dramáticos a que a falta de capacidade de diálogo conduz é a situação em que se vive na Venezuela. As dificuldades extremas pelas quais passam centenas de milhares de concidadãos nossos e milhões de venezuelanos são fruto, sobretudo, do extremar de posições que uma visão dicotómica do mundo facilita. Que hoje, nesta cerimónia, se recorde também os madeirenses que estão na Venezuela e que vivem um momento particularmente difícil. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, este é o tempo em que vivemos. Em todos os países democráticos aumenta a descrença no sistema político-partidário, aumenta a descrença na política, aumenta a descrença na justiça, aumenta a descrença nos agentes económicos. Portugal e a região não estão nem poderiam estar imunes a estes fenómenos. 43 anos depois do 25 de Abril, depois de um momento libertador, o nível de confiança dos povos nos seus representantes caiu para níveis de todo indesejáveis. O que farei quando tudo arde? Perguntou um dia Sá de Miranda. Atrevo-me a responder à pergunta que aqui surge de forma descontextualizada, face ao teor do poema supracitado. Em primeiro lugar, é fundamental perceber como aqui chegamos. Só através de um diagnóstico correto é possível combater a doença e, no fundo, é isso que todos queremos, ou que todos deveríamos querer.
Começo por diagnosticar o óbvio. Muitos dos fenómenos que hoje se assistem ficam a dever-se ao facto de alguns políticos terem esquecido, bastas vezes, que o cargo que exercem deve ser exercido em nome do povo e que é ao povo que devem sempre prestar justificações. Muitos dos políticos que antecederam a minha geração desiludiram aqueles que deviam representar por acreditarem eles próprios uma espécie de casta que exercia o poder por direito divino e que não em resultado de um mandato dado por aqueles a quem devem justificações, respeito e lealdade. Muitos foram aqueles que se aliaram a interesses que não eram o dos eleitores, que se guiaram por motivações pessoais, de manutenção do poder, de exercício do poder, como se ele, o poder, fosse um fim em si mesmo. Há muito tempo que os interesses económicos e políticos parecem estar misturados, constituindo essa uma mistura perigosa e de todo evitável. Muitas promessas foram feitas em vão. Muitos sorrisos não passaram dos cartazes. Muitos apertos de mão foram rapidamente esquecidos. Muitos discursos não passaram de belas palavras lançadas ao vento. Não quero hoje fazer política partidária, mas não posso deixar de lembrar que na Madeira existem muitos exemplos destes, mais ou menos recentes. Ou seja, de promessas vãs, de sorrisos que serviram apenas para enfeitar cartazes, de apertos de mão que nada valeram. Muita gente esquece que hoje o acesso à informação é mais livre e maior, pelo que todas as más práticas políticas que aqui denunciei, não sendo novas, assumem contornos mais relevantes e são mais facilmente denunciadas perante a opinião pública e os interesses e os resultados inerentes. Seria fácil concluir o diagnóstico por aqui. É isso que fazem os populistas. Mas seria também redutor, como são as propostas por eles apresentadas. Não o farei. Acrescento ao meu diagnóstico a incapacidade de resposta à crise que começou nos últimos anos da década de 2000. Muitas das receitas utilizadas foram erradas ou mal comunicadas. Nos nossos dias, é pouco inteligente pensar-se que os cidadãos se contentam em apenas serem vistos como números. Esquecer que a dignidade humana deve ser o elemento orientador de toda a ação política, justificando-a e balizando-a, é desvalorizar a própria ação política ao ponto de torná-la irrelevante e até perigosa. Aos dos fatores que referi, acrescenta ainda a espécie de harakiri a que se dedicam muitas vezes os partidos tradicionais. São várias as razões. A incapacidade de comunicar, de adaptar a comunicação aos novos tempos, é uma delas. Podemos querer parecer relevantes, mas não podemos esquecer que quem nos atribui relevância são os eleitores e que, de facto, temos de encontrar as melhores formas para com eles comunicar e as melhores propostas para a eles fazer. A incapacidade de adaptar velhas estruturas pesadas e lentas à atual velocidade da informação, à atual informalidade reinante, é outra razão. A falta de capacidade para perceber para que novos problemas as respostas devem ser novas é uma terceira e acompanha e é provocada pela tendência do fechamento, porque muitas vezes revela. Muitas das razões poderíamos encontrar justificativas para o harakiri de vários partidos tradicionais, mas não devemos generalizar aquilo que muitas vezes também é particular. Compete a cada um fazer a sua análise interna, chegando às suas próprias conclusões. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o diagnóstico não é o fim do caminho. É fundamental encontrar a receita adequada e utilizá-la de forma correta, com o objetivo de debelar a doença que padece a democracia. Existem 3 palavras-chave: cidadania, responsabilidade, verdade. É fundamental, em primeiro lugar, que os cidadãos exerçam a cidadania da forma que o 25 de Abril permitiu. É fundamental que não se esqueçam dos seus direitos, mas também dos seus deveres e das suas responsabilidades. Que não se esqueçam de que têm o dever de fiscalizar aqueles que mandataram para os representar e que essa fiscalização deve ser feita de forma responsável, premiando sobretudo quem fala a verdade. Naquilo que concerne à classe política, é urgente que todos os políticos entendam que devem ser responsáveis. Responsáveis nas opções que tomam, não esquecendo nunca que uma gestão eleitoralista dos dinheiros públicos, por exemplo, significa hipotecar gerações seguintes. É urgente que todos os políticos entendam que devem ser verdadeiros. Verdadeiros naquilo que dizem, naquilo que fazem e também naquilo que prometem. É importante falar a verdade aos eleitores e aos cidadãos, mesmo quando a verdade
não for o caminho mais direto para ganhar eleições. Para que isso aconteça, é fundamental coragem, desapego ao poder e valores sólidos que justifiquem e consubstanciem a tomada de decisão. Verdade, coragem, desprendimento, valores são palavras-chave que traduzem conceitos que devem de ser postos em prática, se queremos inverter o atual cenário. A isto, acrescento ser fundamental que todos os políticos percebam que a dignidade humana deve ser o centro e, por isso, a causa da ação política e que a política deve estar acima dos interesses económicos. Hipotecar o futuro dos países, das vilas, das cidades para ganhar eleições não é, nem nunca será, o caminho certo. Não falar a verdade não é o caminho certo. Ser covarde não é o caminho certo. Prometer aquilo que não se pode ou não se tenciona não é o caminho certo. Estabelecer compromissos apenas para a fotografia ou para a imagem publicada não é o caminho certo. Pedir confiança não retribuindo o voto de confiança não é o caminho certo. Responsabilidade, verdade, respeito pelos cidadãos e pelo exercício da cidadania. São esses os caminhos. Foram esses os caminhos que o 25 de Abril abriu em Portugal e na Madeira. São esses os caminhos que devem continuar a ser trilhados. Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados, a nossa geração tem uma responsabilidade acrescida sobre os ombros. É de evitar o desabamento do sistema político-partidário e social, que durante décadas significou paz e progresso em parcelas significativas do mundo, entre as quais a Europa e, por consequência, o nosso país e também a nossa região. Não fujamos a essa responsabilidade, porque se o fizermos, não estaremos apenas a trair os ideais de Abril. Estaremos a trair todo um povo que em nós confiou, bem como a hipotecar as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos. É tempo de sermos todos responsáveis, verdadeiros cidadãos. E é isso que o 25 de Abril nos convoca, que nunca nos esqueçamos. Tenho dito.